Vídeo polêmico de terapeuta choca a intranet. Elton, o que é permissão? Por que você quer saber? Porque vocês comentam muito sobre isso aqui, vocês colocam a permissão como se fosse algo que impede a pessoa de conquistar tudo que ela deseja. A permissão não, a falta dela. A falta dela. E esse contexto, e esse conceito fica um pouco abstrato, assim, não consigo entender o que é. Tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode. Tem coisas que você pode hoje que você não podia antes. Tem coisas que talvez você poderá um dia, mas hoje você ainda não pode. Você ainda não pode ser, você ainda não pode ter, você ainda não pode fazer e você ainda não pode ir. Mas isso é só uma questão de desejar? Eu desejo e eu já obtenho a permissão? Não. Vamos lá. O desejo é a vontade. E tem gente que tem a permissão tão castrada que não se permite nem desejar. Você dá um papel para a pessoa e fala, anote a vida dos sonhos. Aí quando a pessoa vai anotar uma casa, um carro, um tipo de relacionamento, entre imaginar e anotar, ela já diminui a anotação. Qual o custo de anotar um carro de R$1 milhão ou um carro de R$100 mil? Nenhum. É o mesmo, né? É o mesmo. O tempo, o esforço, a caneta, o espaço no papel, mas a pessoa não tem a permissão para se ver naquele lugar. A permissão é a autorização inconsciente que eu me dou, baseado nas minhas relações, no meu histórico, para ser, ter, fazer ou estar. Então, quando ela se vê naquele carro, ela se sente mal. Quando ela se projeta lá, ela percebe inconscientemente que ela não tem permissão. Ou seja, se ela for, se ela tiver, se ela fizer, se ela se tornar, a vida dela vai piorar. As pessoas que não têm permissão, ou elas não conseguem fazer, ou quando elas fazem, elas não têm o resultado, ou quando elas conseguem fazer, têm o resultado, elas se sentem mal, porque as pessoas vivem entre um chão e um teto. Quando você pede para a pessoa se projetar acima desse limite dela, acima desse teto, e esse teto está baseado nas relações e nas referências que ela tem, ela se sente mal. Por isso que muitas vezes quando a gente passa do teto da nossa permissão, a gente volta. E que as coisas dão errado ali. A gente ganha mais e bate o carro. A gente ganha mais e fica doente. Tem sempre alguma coisa acontecendo para consumir exatamente aquele excedente. Mas isso é como se fosse alguma coisa que ela vai criando na cabeça, que ela atrai isso, tipo uma lei da atração, tem alguma relação? Não tem nada de místico e nada de espiritual ou subjetivo. Existem padrões relacionais que nós estabelecemos diante da nossa família, diante da nossa sociedade, diante das pessoas que nós amamos, dos irmãos da igreja. Então a gente se adequa. Quando desadequa, descombina, afasta, a gente sente que nós estamos quebrando um combinado que nós fizemos. Existem vários combinados. Existem os combinados das mulheres guerreiras, das mães solos, dos... Isso é inconsciente. Isso é sempre inconsciente, mas você tira a pessoa dali, ela se sente mal. É como se ela estivesse quebrando um combinado que ela tem com as pessoas. Então a gente acaba mantendo padrões. Para você prosperar na vida, você precisa de 3 coisas. Capacidade é aquilo que você sabe fazer. Disposição é o ânimo, o vigor, a coragem para fazer, o compromisso. E, por último, a permissão. Se você tiver sua capacidade e disposição, você vai fazer, mas não vai ter resultado. Você vai se frustrar. Talvez é o que acontece hoje com muitas pessoas que é bem qualificada, mas não passa daquele teto financeiramente. Exato. Quando você fala de pessoas qualificadas, tem vários diplomas, capacidade alta. O brasileiro, em geral, se esforça muito, trabalha 6, 8, 10, 12 horas por dia, disposição alta. Mas quando tem um pouco a mais, se sente mal, acha que tem que distribuir, acha que tem que ajudar todo mundo. E por que pensa isso? Padrão, referência e repertório. Existe uma coisa chamada dependência emocional. Nós aprendemos que a nossa vida depende do outro e que a vida do outro depende da nossa. Se eu estou bem e você está mal, eu sinto que eu não tenho o direito de estar bem. Quem ensina isso pra nós? Tudo bem, a gente aprende na escola, a gente aprende na igreja, e não é porque a gente aprendeu que tá certo, a gente pode ter aprendido errado também. Você estava falando dessa questão da permissão, né? De que a pessoa, ela... Por que ela não escreve no papel
um carro de R$1 milhão? Porque ela acredita, isso é um ato de acreditar, ou porque ela pensa que ela não vai conseguir, ou porque ela não tem condições, ou porque está muito longe da realidade dela. Ela percebe que se ela tiver aquela vida, vai ser ruim. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem um Celtinha 2002, nem sei se em 2002 tinha Celta, mas um Celtinha 2002 e aquele carro todo acabadinho, desbotado, aquela coisa toda, mas é o tanque de guerra dela que vai pra cima e pra baixo. Ela tem a profissão dela, tem a família dela e ela se esforça e consegue prosperar. Vai lá na Hyundai e compra um iX35, um SUV lindo. Ela passou 12 anos com o Celtinha dela, aquele carro não quebrou, aquele carro não bateu, aquele carro não foi roubado. Ela compra o iX35, em um mês, um motoqueiro esbarra nela, alguém mexe no carro no estacionamento. Tá. Aí eu gostaria de entender por que essas coisas acontecem. Perfeito, porque ela não tem permissão inconsciente e relacional para estar ali. O que ela pensou, o que ela ouviu quando ela chegou com aquele carro novo no bairro dela, na família dela, na igreja dela. Certamente ela ouviu parabéns, mas certamente ela também ouviu não precisava. Certamente ela também ouviu Tá se achando? Tá se achando. Certamente ela também ouviu quem você pensa que é. Certamente ela também ouviu que na semana que ela pegou o dinheiro dela e comprou o carro, alguém estava doente, alguém estava com aluguel atrasado, alguém estava devendo agiota, alguém estava com o marido com problema com bebida. A permissão, ela exige uma certa prioridade e uma independência. E o brasileiro chama isso de egoísmo. Entendi. Entendeu? Então, por conta da percepção de vida que nós temos e de relação que nós temos, as vidas das pessoas acabou ficando numa bagunça. E a vida de uma pessoa fica dependendo da vida de outra pessoa. Ou seja, o estado e a ação de uma pessoa passa a depender do estado e da ação de outra pessoa. Se você estiver bem, estado, eu fico bem e faço. Se você estiver mal, eu não vou conseguir ficar bem, ou eu não vou fazer. Porque temos uma dependência. Você pegou a chave. Entendi. Temos uma dependência emocional. Se você ficar feliz com o carro que eu comprei, eu fico bem. É assim que o brasileiro médio pensa. Se você não estiver com um problema enquanto eu estiver realizando o meu sonho, eu vou realizar. Agora, se você estiver com um problema, eu não posso realizar meu sonho. Eu tenho que me dedicar ao seu problema. E aí as pessoas perceberam inconscientemente que no meio dessa bagunça, quem ganha condição recebe obrigação. Já que você tem dinheiro, ao invés de comprar seu carro, fazer sua viagem, fazer plástica, levar seus filhos para Disney ou coisa do tipo, venha socorrer os menos favorecidos. Mas isso é egoísmo? Para mim, egoísmo é eu ter que pensar em você antes de pensar em mim. Não, é egoísmo as pessoas pensarem que eu não posso ter. Correto. Então a gente pensa igual, é exatamente Sim. isso. As pessoas pensarem que você tem que pensar nelas antes mesmo delas fazerem isso. Sim. Então, quando a gente fala que falta permissão para as pessoas, é porque se elas tiverem, a vida vai piorar, ou seja, elas não podem ter, não podem ser, não podem fazer, mesmo tendo capacidade e disposição. Às vezes eu falo para as pessoas, é melhor você não se esforçar tanto, você não pode ter, você não pode ser. E como é que resolve isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é o padrão que gera a falta de permissão. Então, quando a gente entende aqueles 4 padrões controladores da dependência emocional, vítima natural, vítima intencional, vingador e narcisista, a gente entende quem está castrando a permissão dessa pessoa. Resolvendo isso, automaticamente ela vai gerar uma independência, não é acabar com a relação. Toda relação saudável exige um vínculo forte e um limite claro. Quando você estabelece essas duas coisas, aí sim você vai ter boas relações, liberdade e permissão para conseguir curtir a sua vida, curtir o seu dinheiro e de fato poder prosperar, sem culpa e sem nenhuma dívida emocional com ninguém. Entendi, Elton. Quem quiser resolver isso, faz o quê? Nos próximos dias nós teremos o Resgate dos Otimistas. É uma imersão que a gente faz de tempos em tempos para mostrar para as pessoas o motivo da falta de permissão delas e o que elas podem fazer para aumentar a permissão. É uma imersão de 3 dias, 100% online, 100% prática, tem uma apostila, um material bem legal e 100% gratuita.
E quem quiser participar, é só tocar no link que está aqui abaixo, saiba mais, preencher a inscrição e vir participar para descobrir por que não foi mais longe e aumentar a permissão. Boa, Elton. Então você que está em casa, toque no Saiba Mais, se inscreva e a gente te vê lá.